Então, continuando um pouco essa parte do espaçamento do kerning, né, no FontLab, a gente vai trabalhar agora com o kerning. Isso pressupõe que você já tenha feito o espaçamento correto das letras, então elas deveriam resolver praticamente todos os problemas que vocês encontram no espaçamento, né? Deve estar bem consistente. Então, para a gente ajustar o kerning, a gente vai entrar em Window, New Kerning Tab. Então aqui você vai ajustar o kerning. Ele é muito parecido com a janela de espaçamento mesmo, porque é um atributo de espaçamento que a gente vai trabalhar. Então antes de tudo, como que o kerning funciona? O kerning ele vai ser uma exceção ao espaçamento, que ele pode ser positivo ou negativo. Então vamos supor, se eu tenho o A e o V, por exemplo, eles podem estar bem com outras letras, que você não tem mais como diminuir o espaçamento aqui, então está bem resolvido. Mas notem a consistência aqui, né? Eu vejo um espaço acontecendo aqui, um espaço acontecendo entre outras letras, mas quando eu chego no A, entre o A e o V e o V e o A, por exemplo, ele tem esse espaço excessivo aqui. Então, esse caso é um caso de kerning. E para eu ajustar esse kerning aqui, eu vou visualmente reduzir aqui. Então, o valor negativo que eu estou vendo aqui, ele é mostrado aí, né? Então, vou só zerar aqui novamente, para a gente começar do princípio, né? Então, entendendo isso, a gente pode já entender que algumas letras elas se encaixam normalmente, né? Que é o caso do A e do V e do A nessa ordem, o A e W, WA, né? Então a gente sempre tem que ter um valor de referência aqui, né? Uma linha de referência do que é o espaçamento da fonte e casos a resolver de kerning, né? Isso é comum também na caixa baixa, tá? Então às vezes o F, né? Ele pode estar com aqui o espaçamento está um pouco justo, né? Mas o F normalmente ele tem o espaçamento até aqui. Eu deveria produzir pares de kerning com todo mundo que fica na altura x, certo? Então esse é um caso de kerning também. Tudo que se encaixar dentro de outra letra, ela é um par de kerning a se resolver. Então vamos lá. Vou apagar aqui todas as ocasiões que eu coloquei aqui. Então, para acessar esse menu é só apertar esse botão no lado esquerdo. E é bom a gente saber que o kerning ele vai acontecer só com pares específicos. Então, se eu resolver o kerning do AV, né, A à esquerda e V à direita, ele só vai acontecer nessa ocasião aqui. Né? Mesma coisa o VA. Então, se eu ajustar aqui, só vai acontecer desse A com esse V a redução do espaçamento. Então, é uma exceção ao espaçamento que eu configurei e já testei na minha fonte. Então, lembrando mais uma vez, é importante o espaçamento estar completo e o mais perfeito possível antes de mexer no kernel, né? Antes de ajustar o kernel. Então, dito isso, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer manualmente. Então, se eu fizer do V e do A negativo, eu deveria fazer também do V com o A acentuado. Opa! Do V com o A acentuado, do V com o A com tio. E isso pode ser uma tarefa muito trabalhosa. Por isso que é importante vocês manterem a organização do arquivo aí para poder construir com qualidade esse kernel. Pelo menos para essa situação dos acentuados, existe uma forma de resolver mais fácil no FontLab. Então, se eu for lá em Window, Panels, e depois entrar em Classes, a gente consegue ter aqui uma janela que vai mostrar para a gente as letras que são idênticas ou semelhantes. Então, primeiro passo, eu vou aqui nesse botão, né, e vou lá em Generate Kerning Classes. Assim ele já vai construir automaticamente, vou subir um pouquinho aqui,
vai construir automaticamente as classes mais comuns. Então, por exemplo, o que é acentuado, né? O N com o N com tio, né? Eles são idênticos, só muda o sinal em cima. Então, eles são uma classe só. E aí que está a nossa otimização do trabalho. Se eu tiver que fazer, vamos supor, né, acho que não existe nenhum idioma, né, essa combinação, mas vamos supor que eu tenho que fazer o F minúsculo e o N. Né? Então, o que eu ajustar para esse N, ele vai reproduzir também para esse N com tio. Né? A maioria das fontes também tem a mesma solução e o mesmo desenho praticamente à esquerda e à direita da letra M. Então eu posso adicionar aqui embaixo. Esse campo aqui é editável, eu posso adicionar o M também que é idêntico. Então vale a pena, antes de começar a fazer o kerning, fazer uma revisão do que é idêntico aí, né? Ou que pode ser muito parecido aí. Então vejam, por exemplo, que ele já criou para mim aqui as letras são idênticas, né? O lado esquerdo o F, o I, o K, o P, os Is acentuados. Então o FontLab já entendeu que a esquerda, né, do lado esquerdo, são idênticas essas letras. Notem que sempre que você clicar nesse botão de gerar as classes de kerning, você vai ver que vai aparecer um símbolo verde aqui e um símbolo azul aqui. Então, vou dar um zoom aqui, né? Olha só. Então quer dizer o quê? Ele está destacando aqui para mim o que vem do lado esquerdo, ou seja, o que tem do lado direito idêntico. Né? Então é legal ficar atento a isso. Se você, por exemplo, já ajustou no N aqui e adicionou o M, lembra na outra classe que viria antes, né, no par de kerning, adicionar também esse M. E também criar algumas outras ocasiões aí que vocês possam encontrar na fonte. Isso é individual, né? Cada projeto de fonte tem uma solução, então a gente tem que ficar atento a isso antes. Esse trabalho precisa de muita organização e muita atenção para poder ser executado, certo? Então vamos lá. Agora que ficou muito mais fácil, né? Perceba que quando eu criei as classes de kerning aqui, no meu A aparece sobreposição, né? Ó, então na classe do A tem o A grave, agudo, circunflexo, o A com tio e o A com a trena. Desculpa, A com a trema. Então, ele já aparece sobreposto aqui todas as soluções. Então fica bem mais fácil, né? Vamos olhar para o V também um pouquinho. O V, o que ele tem como ocasião idêntica? O V e o W, porque as laterais esquerda e direita são idênticas. Vou checar também antes de trabalhar a outra classe de V, que apareceu aqui. Então eu posso criar esse par, né? Kerning, primeira parte. Posso criar a classe do V e eu vou incluir o V e o W. Vou colocar V1 aqui para ser a segunda parte. Então o V e o W são idênticos. Feito isso, é muito mais fácil a gente resolver o kerning. Né? A gente tem muito menos trabalho. Não que seja pouco trabalho, mas tem muito menos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Colocar as ocasiões que eu preciso e colocar uma solução, né, de algumas letras antes e algumas depois. Isso é legal você manter, né, com maior regularidade possível. Tá? Então, colocar talvez uma ou duas letras antes e depois para a gente ajustar o kerning. Então, por exemplo, o VA que aconteceu aqui, eu posso só visualmente trazer um pouco para cá. Daí, quando eu colocar o A aqui, posso colocar o V dos dois lados, para ver como que seria a melhor solução. O VA já está ajustado, o WA está ajustado em função da classe do V, e agora eu vou ajustar o A do lado esquerdo e o V do lado direito, também trazendo um pouco para próximo. Né? E coloco também algumas letras para a gente ver como está ficando. Ok. Então está conseguindo uma consistência interessante aí para esse kerning.
Então, legal a gente ir avaliando, né, como os kerns vão acontecendo aí. Né? Outro kern clássico é o K e o O. Vou colocar aqui em cima. Coloco algumas letras antes aí para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Então vejam também que aqui tem um espaço, não é tão grave quanto o AV e VA, mas a gente consegue também trazer um pouquinho mais próximo aqui, certo? Então, basicamente é essa a teoria do kerning, né? O que a gente vai ter que fazer agora para a caixa baixa é a mesma coisa. Então, trazer um pouquinho, tentar colocar algumas letras próximas para ver como está a consistência do espaçamento e reproduzir isso para as letras aqui. Ó. Vejam que o E também já está com a sobreposição dos acentos, e daí eu faço o ajuste. Então, analisem o projeto de vocês para ver como que as letras vão se encaixar. Esse projeto é um projeto mais clássico, então ele tem pares já previstos, né? Mas pode ser que o trabalho de vocês inclua outro tipo de par de kerning. Então fiquem atentos aí ao que pode acontecer no trabalho de vocês. Certo? Então é basicamente isso. Muito simples de resolver, mas muito trabalhoso. Certo? Pois não esqueçam de salvar a fonte para que vocês não percam esse trabalho todo. E, se possível, também fazer a marcação do que você já fez, né? Então, se eu estou com o meu F lá, eu posso marcar, estou com o kerning ok, já está verde, né? É a última etapa do nosso trabalho de fonte. Então já fica lá marcado para a gente não ter que mexer mais tanto com ele. Certo?